Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica. Esse vai ser um vídeo no qual eu vou explicar qual é, historicamente, o verdadeiro social-fascismo. Não foi aquela idiotice do Comintern de Joseph Stalin de associar sociais-democratas com fascistas que ajudou, no final das contas, a ascensão de Hitler. Não é esse social-fascismo. Eu vou explicar qual é o verdadeiro social-fascismo, qual é a verdadeira relação entre socialismo e fascismo nesse vídeo, né? Mas antes, eu criei agora a seção de membros no canal. Eu peço que se vocês curtam o conteúdo e queiram alguns benefícios nas lives e no quadro do Cosmocast que eu criei e vou começar a fazer, se vocês quiserem benefícios, prioridade em resposta, emojis e tal, e entrar no grupo do Telegram, torne-se membro do canal, né? E é isso, tem meu apoia-se também aqui na descrição. E vamos ao vídeo. Vocês todos estão familiarizados, e eu também, né, com o termo social-fascismo vindo historicamente do campo comunista, mais precisamente entre os anos, final dos anos 20 e o começo dos anos 30, naquele contexto de ascensão de Mussolini e de Hitler, porque o Comintern, né, a Internacional Comunista, dirigida e enforçada por Joseph Stalin, criou o termo social-fascismo para chamar os seus ex-colegas e concorrentes sociais-democratas de fascistas, associando-os ao fascismo. Porque na cabeça idiota e deturpada dos comunistas, o social-democrata, ao rejeitar a revolução violenta e optar pelo gradualismo dentro do sistema burguês, está na verdade cooperando para mantê-lo, logo ajudando o fascismo a se estabelecer, porque eles não estão ajudando os comunistas a destruir o sistema capitalista. Logo, sociais-democratas e fascistas são assim, né? Logo, social de social-democrata, fascismo social-fascista, né? É bem o que a historiografia já estabeleceu que é isso. A teoria do social-fascismo, elaborada em detalhes no 10º plenário da ECC1 em julho de 1929, afirmava que a social-democracia havia se tornado um componente integral do Estado capitalista. A burguesificação das camadas mais altas dos partidos sociais-democratas e dos sindicatos reformistas significava que, em tempos de crise aguda, a social-democracia desempenharia um papel abertamente contra-revolucionário e, portanto, facilitaria objetivamente a fascistização do Estado capitalista. Assim, os sociais-democratas, que mantinham amplo apoio da classe trabalhadora, eram considerados os principais inimigos dos comunistas. A aplicação prática dessa teoria aprofundou o fosso existente entre os trabalhadores comunistas e sociais-democratas, de forma mais desastrosa, é claro, na Alemanha de Weimar. Bem, mas esse não é um vídeo sobre esse social-fascismo que é tão conhecido e famoso por causa da burrice dos comunistas, não. Esse vai ser um vídeo baseado num livrinho recente, de 2018, do historiador italiano Antonio Allosco, que escreveu Il Socialfasciste, né? Continuidade entre socialismo e fascismo, ou seja, os sociais fascistas, a continuidade entre socialismo e fascismo. E eu vou me basear largamente neste livrinho aqui para fazer o vídeo de hoje, que é um livrinho excelente, que infelizmente, né, não está disponível no Brasil, para variar, mas ele é muito importante porque vai esclarecer que, ao contrário do que os nossos camaradas comunistas gostam de falar toda hora, de que o liberal fecha com o facho, ou de que todos os liberais fecharam com o fascismo, nós vamos ver que, na verdade, os socialistas e comunistas também fecharam com o facho e, na verdade, pessoas muito significativas e importantes do campo socialista e comunista não apenas fecharam com o facho, mas apoiaram até mesmo na edificação e justificação do regime fascista, né? Então vamos ver, eu vou falar indivíduo por indivíduo. Esse vídeo tem um capítulo dedicado a cada um dos indivíduos que eu vou falar aqui e vou contar um pouco da história deles e a relação desses sujeitos com o fascismo, né? E vamos ver então quem foram os verdadeiros sociais fascistas, né? Vamos lá. Eu vou começar falando de alguns sujeitos oriundos do movimento sindicalista. E um detalhe, nesse vídeo eu não vou falar de 3 figuras que já foram mencionadas no meu canal algumas vezes, principalmente Nicola Bombatti, no qual eu já fiz um vídeo dedicado exclusivamente a ele, embora ele seja o exemplo mais vistoso dessa relação de continuidade entre comunismo e fascismo. Eu não vou mencioná-lo nesse vídeo porque tenho já o vídeo especificamente sobre ele. E eu também não vou mencionar as figuras de Sérgio Panunzio e Angelo Olivetti, porque ambos já foram tratados em alguma medida nesse canal, embora eles também pertençam a essa linha de sindicalistas e socialistas que aderiram ao fascismo. Então eu vou falar de outros, e vou começar com um sujeito chamado
Walter Mock. Bem, esse sujeito também oriundo das alas sindicalistas, né? Ele foi colega de Sérgio Panunzio e Angelo Olivetti e também de Arturo Labriola. Vamos ver nesse vídeo que muitos desses sujeitos que acabam se tornando fascistas tiveram contato e participaram do La Vanguardia Socialista, que era o jornal sindicalista esquerda revolucionária do Arturo Labriola, né? Vamos ver, dar uma olhada então no começo da biografia de Walter Mock. Vamos lá. Walter Mock, nascido em Nápoles em 1870 de uma família turinesa, foi selecionado por suas habilidades jornalísticas por Leonida Bissolati, fundador e diretor do Avante, em dezembro de 1896, para fazer parte da primeira equipe editorial do órgão oficial socialista. No final de 1901, Mock se juntou ao seu amigo e companheiro de longa data, Arturo Labriola, na direção do A Vanguardia Socialista e na batalha interna do partido contra a ala reformista, o que resultou nas vitórias do Partido Socialista Italiano nos congressos da Federação Milanesa e naquele regional da Lombardia. Você vê então que Walter Mock, ele começa a sua carreira já participando do grupo editorial do que viria a ser o jornal ou periódico mais importante do socialismo e da ala esquerdista italiana até os anos 20, que foi o jornal Avanti, né, que depois é dirigido por ninguém menos que Benito Mussolini. Mas Walter Mock, então, ele sai do Avanti, ele ajuda na editorialização dos primeiros volumes do jornal socialista e ele começa a participar, então, do La Vanguardia Socialista, que é o jornal do seu colega Arturo Labriola, ambos sindicalistas, né? E ali ele desenvolve, já no começo da sua militância sindicalista, ideias de um nacionalismo socialista, né? Olhem só. Assim como Labriola em sua juventude, ele havia sido republicano, participando das atividades universitárias da Juventude Mazziniana Socialista. Ganha destaque nesse contexto um ensaio escrito por ele com o título Pátria e Socialismo, com prefácio de Labriola. Nele, Mock, com um estilo eloquente, erudito e com uma visão fortemente utópica, superava o mazzinianismo e aderia completamente ao marxismo, ilustrando a doutrina socialista que rejeitava o conceito corrente de pátria, forjado por seus próprios fins pelo capitalismo. De Mazzini, ele resgatava apenas o aspecto humanitário. Em termos históricos, identificava na era das cidades livres a integração na pátria dos verdadeiros interesses de todos os homens. Por já na sua militância socialista, antes de o fascismo existir, antes de Mussolini ser o líder do Partido Socialista Italiano, Walter Mock, então, já estava adaptando o sindicalismo e o socialismo com raízes mazzinianas no ressurgimento à ideia de uma pátria, a ideia de uma nacionalidade socialista integrada na nação italiana, embora de uma maneira embrionária, incerta e até mesmo um pouco utópica, como o professor Antônio Alosco afirma. Mas é por isso que, quando chega a Primeira Guerra Mundial, Walter Mock, então, se decide por se aliar a Benito Mussolini, que fora expulso do Partido Socialista, e logo Walter Mock começa a sua carreira como um fascista, até mesmo no fim do regime, em 1943 a 45, ele se aliou a ninguém menos que o próprio Nicola Bombati para criar a Carta de Verona, que faz a socialização dos meios de produção na República Social, né, que foi também uma ideia e foi defendida por Benito Mussolini. Vamos ver. Posteriormente, Mock não seguiu Labriola em seu retorno a Nápoles em 1906, mas, tendo se tornado intervencionista na Primeira Guerra Mundial e se alinhado consequentemente como voluntário, assim como a grande maioria dos sindicalistas revolucionários, ele seguiu Mussolini. Mussolini, que já havia colaborado com a Vanguardia Socialista e Página Livre nos eventos subsequentes que levaram o futuro Duce a romper com o Partido Socialista e fundar o Fate di Azione Rivoluzionaria, Mock aderiu ao fascismo em 1924 após o assassinato de Matteotti e a consolidação do regime. De maneira consistente, Mock permaneceu ao lado do Duce, o seguindo até Salò, e a ele Mussolini confiou, juntamente com Nicola Bombati, sob a supervisão do próprio Mussolini, a elaboração da parte social da Carta ou Manifesto de Verona, que tratava da socialização das empresas na República Social Italiana. Embora Mock tenha se aliado a Mussolini e a Bombati na República de Salò, ele conseguiu escapar o destino asiago de um Bombati e Mussolini, e ele não foi fuzilado. Ele, na verdade, conseguiu escapar e morreu entre a Argentina e o Brasil, aqui no meio dos anos 50, na verdade, né? Aí você vê que Walter Mock começa como um sindicalista de origens mazzinianas, vira um socialista nacionalista para depois se tornar um fascista, para depois se juntar ao fundador do Partido Comunista Italiano, Nicola Bombati, para fazer a socialização das empresas na República Social Italiana, a mando de Benito Mussolini, né? É um sujeito realmente bem intrigante e, novamente, o socialista fecha com
o facho, né? E vamos ver o próximo sujeito agora. E vamos falar então de mais um sindicalista que foi amigo de Angelo Olivetti, Sérgio Panunzio, né, e de Arturo Labriola, que foi o Agostino Lanzillo, né? E Lanzillo, ele foi um importante teórico sindicalista ali na primeira década e até os anos 20 na Itália, e como a maioria dos que estão nessa lista, também vai fazer uma pequena transição, né, de sindicalista revolucionário para um tal de sindicalista nacional, aderindo a um tipo de nacional-socialismo junto de Benito Mussolini, né? Mas vamos ver como começa a vida e a carreira de Agostino Lanzillo, que foi influenciado fortemente pelo sindicalista francês Giorgio Sorel. O calabrese Agostino Lanzillo, que se mudou para Roma quando jovem, estudou e se formou na Universidade da capital. Desde o início, ele se alinhou com o sindicalismo revolucionário mais inflexível e colaborou com o Divenire Sociale de Enrico Leone e Enrico Mantica. Nessa fase e por um longo período, ele foi fortemente influenciado por Georges Sorel, sobre quem ele escreveu um volume apologético defendendo as posições do líder sindicalista francês. Após Georges Sorel, a maior influência no jovem sindicalista e jornalista Lanzillo foi ninguém menos que Benito Mussolini, porque Lanzillo começou a trabalhar com Mussolini no revista Utopia, que era a própria revista de Benito Mussolini, e no jornal do Partido Socialista Italiano, o Avanti, quando Benito Mussolini era o diretor desse jornal. Sim, Mussolini foi diretor de dois jornais ao mesmo tempo. O Utopia, que era dele, e o Avanti, que era do Partido Socialista Italiano antes da Primeira Guerra Mundial. E foi nesse contexto que Lanzillo também se radicalizou para se tornar um mussoliniano, né? E depois um fascista. Vamos ver. Durante um período em que assumiu a liderança do socialismo italiano da corrente majoritária revolucionária, Lanzillo se aproximou de Mussolini da revista Utopia, fundada e dirigida por ele, colaborando também com o órgão oficial do partido, o Avanti, dirigido pelo popular líder Romagnolo, que se revelou simultaneamente inovador e jornalista brilhante. Lanzillo sofreu uma forte influência do novo diretor do Avanti e da subsequente campanha intervencionista promovida por ele, aderindo à concepção fascinadora da guerra revolucionária. Ele seguiu, portanto, Mussolini na fundação do Il Popolo da Itália, promovendo a reformação primeiro em Roma e depois em Milão dos Fatti Rivoluzionari e posteriormente do Fatti de Combattimento. Mas a história do nosso camarada Lanzillo não acaba por aí, porque agora, sendo um forte apoiador tanto de Mussolini e do fascismo, ele ajudou a criar a estrutura jurídica do Estado fascista junto com outros fascistas do regime, como Alfredo Rocco, sobre o qual eu já fiz um vídeo específico aqui, né? E vamos ver agora no que Agostino Lanzillo ajudou durante os anos 20, né, na criação do Estado fascista. Vamos ver. Eleito deputado em 1924, Lanzillo foi escolhido pelo chefe do governo Mussolini para fazer parte da comissão encarregada de elaborar as medidas da reforma constitucional que serviram de base para a criação do Estado fascista. Depois disso, Agostino Lanzillo, embora ainda tenha se mantido um fascista, ele vai aos poucos se distanciando do regime por causa de algumas polêmicas e vai focar na advocacia privada, mas nunca deixou de ser um apoiador vocal e público de Mussolini e do fascismo, embora não tenha mais participado ativamente do regime durante o resto de sua vida, né? Mas agora vamos falar de um outro sujeito que também é oriundo das alas sindicalistas e depois vira um socialista nacionalista, que foi o tal do Luigi Razza, né? Luigi Razza, ele também, como até agora todos os sujeitos que nós vimos, começou nessa mesma influência sindicalista de Arturo Labriola. Ele mantém amizades e conhece Lanzillo, conhece Olivetti, Panunzio, né, e vai conhecer Mussolini. E a própria biografia inicial de Razza é muito similar às que nós vimos até agora. Então vamos ver como começa a vida de sindicalista de Luigi Razza. Nascido em Vibo Valentia em dezembro de 1892, Luigi Razza tinha sido um dos líderes incontestáveis do sindicalismo na Puglia, tornando-se um jovem editor do Avanti quando Mussolini era o diretor do órgão socialista com quem estabeleceu um estreito vínculo político. Ele seguiu o futuro Duce em todas as suas peripécias políticas. Portanto, Razza participou da fundação do Fatti di Azione Rivoluzionaria e dos subsequentes Fatti di Combattimento, ingressando na redação do Il Popolo de Itália. Depois de se converter ao fascismo, o nosso jovem socialista, ele vai então pegando cargos no regime, especialmente em campos voltados para a agricultura, porque era
sua expertise mais prática, na verdade era algo que ele era mais inclinado a fazer, e nesse interim ele pega várias polêmicas dentro do regime sobre políticas agrárias, sobre a Batalha dos Grãos, que foi uma política monetária do Benito Mussolini, e ele vai e vem decaindo em fortuna e ascensão dentro do regime, mas ele sempre se manteve nas cercanias de influência de Mussolini e, portanto, sempre foi favorecido também com certos cargos dentro da agricultura fascista, digamos assim, né? Vamos ver. Eleito deputado em 1934, ele se concentrou principalmente no setor agrícola, participando de comissões parlamentares relacionadas às atividades agrícolas. Confirmando nas legislaturas seguintes, ele deu uma contribuição significativa a partir de posições intransigentes para o fascismo de esquerda na elaboração do sistema corporativo. No entanto, após algum tempo, ao contrário do que se pensava após sua remoção devido às suas ideias não totalmente ortodoxas, em janeiro de 1935, Mussolini nomeou Razza como ministro não do Ministério da Agricultura, mas de outro setor importante, o de obras públicas. Razza era um homem de confiança de Mussolini a ponto de Mussolini confiar-lhe então a dirigência da invasão da Etiópia, né, no norte da África, que ele foi um dos líderes dessa invasão a mando de Mussolini, e foi lá que ele encontrou a morte. Não no campo de batalha, na verdade ele morreu num acidente aéreo enquanto estabelecia a colônia fascista no norte da África, né? E assim acaba a vida do socialista que virou fascista, Luigi Razza. E agora vamos olhar para outro socialista que também era sindicalista, que depois virou fascista, que foi o Paolo Orano. Esse sujeito, ele é consideravelmente relevante porque ele foi um dos principais idealizadores do sindicalismo nacional durante a virada dos anos 10 para os anos 20, né, junto com Panunzio e Olivetti, e também vai ser um dos principais estruturadores do regime fascista e do corporativismo fascista, né? Vamos então conhecer um pouco melhor essa figura importante que foi Paolo Orano. Nascido em Roma, socialista enquanto herege desde jovem, Orano se posicionou na ala sindicalista revolucionária, colaborando com o Avante e diversos periódicos, porém constantemente com artigos de caráter antimilitarista, antimonárquico e anticlerical, deixando a redação do órgão socialista juntamente com todos os outros escritores da sua corrente. Fundou em Florença, em 1910, sua própria revista intitulada La Lupa, que assumiu características de cunho sindicalista nacionalista. A partir dessas posições bastante originais, aderiu com convicção à empreitada colonial na Líbia, sendo uns poucos sindicalistas revolucionários juntamente com Arturo Labriola, e consequentemente ao subsequente intervencionismo ao lado das potências da Entente durante o período em que antecedeu a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Agora, quando chega a época do intervencionismo na Primeira Guerra Mundial, né, no qual Mussolini ele funda os seus grupos fascistas, né, Paolo Orano prontamente aderiu a eles, né, vira um fascista e participa do regime, né? Mas há uma peculiaridade aqui, porque Paolo Orano foi um dos poucos sindicalistas e maiores intelectuais fascistas a aderir ao antissemitismo imposto pelo Partido Nazista durante o final dos anos 30, né? Isso o destaca da maioria dos intelectuais fascistas porque ele realmente era pessoalmente um antissemita e apoiou o antissemitismo imposto por Hitler, né? Mas ele também foi agraciado com reitorias de universidade porque ele era uma pessoa muito importante ideologicamente para o regime, né? Vamos ver então o destino do nosso ex-socialista sindicalista Paolo Orano no regime fascista, vamos ver. No mesmo ano, ele começou a colaborar com o Il Popolo da Itália, desenvolvendo suas teses em oposição aos socialistas no parlamento e no país, sobre produtividade nacional que pronunciavam aquelas de natureza corporativista. Orano participou então do encontro na Praça de São Sepolcro em 23 de março de 1919, que marcou a fundação dos Fati di Combattimento ao lado do futuro Duce. Nos anos seguintes à marcha sobre Roma, ele trabalhou de forma contínua dentro do Partido Nacional Fascista, dirigindo a edição romana do Il Popolo da Itália e apoiando a empreitada etíope e a campanha antissemita. Em 1939, Mussolini nomeou senador por seus méritos científicos como estudioso e por sua posição como reitor da Universidade de Perugia, cargo havia assumido após a morte de Sérgio Panunzio. Bem, agora vamos falar de um sujeito que foi provavelmente a pessoa mais importante dentro do regime fascista, que ajudou a construir o sistema corporativo no sentido mais prático, no sentido de teorizar e estabelecer o sindicalismo nacional, que depois vira, o corporativismo do regime fascista. Eu estou falando do sindicalista
Edmondo Rossoni, que depois de Benito Mussolini e Filippo Corridoni, provavelmente foi o mais importante agitador sindicalista da Itália durante os anos 10, 20 e 30 e, portanto, foi importante para o regime fascista como um construtor do sistema corporativo, né? Vamos ver, então, o começo da carreira de Edmondo Rossoni. Um expoente indubitavelmente de grande relevância e influência no sindicalismo revolucionário foi Edmondo Rossoni. Ao contrário de outros teóricos da corrente, alguns dos quais haviam ocupado por um período considerável o papel de líder do Partido Socialista, Rossoni desempenhou quase exclusivamente o papel de sindicalismo puro. No entanto, ao mesmo tempo, Rossoni deve ser considerado o principal formulador, tanto em termos teóricos quanto em ação prática, do sindicalismo nacional que culminou no corporativismo fascista. Uma das experiências mais, digamos assim, formadoras para Rossoni da sua ideia de um sindicalismo nacional voltada para a nação italiana foi, na verdade, a experiência que ele passou nos Estados Unidos e também no Brasil. Sim, ele ficou alguns anos aqui no Brasil e tem já alguns estudos acadêmicos sobre a passagem de Rossoni aqui no Brasil, né? Mas foi nos Estados Unidos, principalmente, que ele viu um grande problema no tal do internacionalismo socialista como apregoado pela Segunda Internacional e pelos marxistas, que era de que os proletários americanos não estavam vendo seus camaradas proletários italianos na mesma medida. Na verdade, eles estavam pauperizando o próprio proletariado italiano, porque eles viam como inferiores ao proletariado originário dos Estados Unidos, né? Vamos ver então essa experiência formadora para Rossoni. Particularmente importante para o desenvolvimento dele foi sua permanência na Confederação Americana, onde ele continuou sua militância em organizações extremistas e onde seu sindicalismo nacional entre os trabalhadores italianos emigrados se consolidou. Uma teoria que ele desenvolveu em 1912 nas páginas do jornal Proletário, que ele dirigia em Nova York. 2 anos depois, com o início da Primeira Guerra Mundial, Rossoni tomou imediatamente posição a favor da participação italiana, aderindo nos Estados Unidos à União Italiana do Trabalho Intervencionista e retomando algum tempo depois ao nosso país para cumprir suas obrigações militares. Depois então de voltar para sua pátria e ajudar Benito Mussolini participando da criação dos grupos FACI e depois na estruturação do regime, é dentro do fascismo que Rossoni então começa a instilar suas ideias de um sindicalismo nacional, de um corporativismo que controla a relação de capital e trabalho para os fins da comunidade nacional, junto com outros teóricos como Panunzio, Olivetti, Orano e Lanzillo, né? Vamos ver então como Rossoni estabeleceu essas ideias de sindicalismo nacional / corporativismo durante os anos do regime fascista, né? Vamos ver. Na importante entrevista concedida a Benito Mussolini logo após a eleição, Rossoni delineava os princípios fundamentais de sua organização, sintetizando na afirmação: a classe operária não pode se separar ou se desvincular da nação. O calvário de nossa emigração foi a consequência da depreciação da nossa nação. Como método de ação, o secretário da UIL escolhia o pragmatismo operário, que superava qualquer dogma. Ele também reafirmava os conceitos corporativos na unidade de propósitos e interesses entre capital e o trabalho, esperando o fim da política industrial de baixos salários, que deveria, ao invés disso, visar um desenvolvimento abrangente da Itália por meio de novas iniciativas e expansão para a conquista de novos mercados. E agora vamos falar de um sujeito que vocês já devem ter ouvido falar, porque ele é bem famoso, e foi o Robert Michels, o sociólogo ítalo-alemão, né, que nasceu na Alemanha, foi criado lá e depois vai morar na Itália. Ele adere à cidadania italiana, porque ele amava o país, né, e tal. Mas ele é famoso por ser um sociólogo de renome. Tanto que ele escreveu aquele famoso livro sobre a sociologia dos partidos políticos, que é estudado até hoje nas academias do mundo todo, e eu tive que estudá-lo um pouco, né, até mesmo no meu mestrado em ciência política, né. Então, Robert Michels ainda é um pensador relevante sobre vários aspectos, como um dos fundadores, junto com Pareto, Le Bon, Mosca e Glumpowicz, da sociologia elitista, né? Mas ele também foi um socialista e um apoiador sindicalista no começo da sua carreira, quando ele chega na Itália, né? Vamos ver. Na rápida revisão das biografias dos principais expoentes da corrente sindicalista revolucionária, embora de nacionalidade alemã, Robert Michels se destaca como um erudito de considerável profundidade, conectado às fontes vivas da cultura europeia. Ele lecionou em várias universidades europeias e americanas, cultivando amizades significativas, incluindo a de Sorel. Michels colaborou, entre outros, com Il Divenire Sociale e La Vanguardia Socialista de Labriola, do qual era um sincero admirador.
Michel se tornou um dos principais historiadores do socialismo italiano, publicando pesquisas interessantes sobre o socialismo patriótico de Carlo Pisacane. Coerente com esses estudos, ele considerava o fascismo em continuidade com o socialismo, ambos tendo como base o pensamento nacional e social do Risorgimento, em referência específica ao de Pisacane e Garibaldi. Michel, na ascensão do fascismo, defende Benito Mussolini e o apoia nos seus empreendimentos políticos e vira um membro e um apoiador do Partido Nacional Fascista e até mesmo um amigo pessoal do Duce Benito Mussolini, né? Embora Michel tenha morrido no meio dos anos 30, ou seja, antes do fim do regime fascista, ele foi, de fato, um apoiador e um defensor teórico do regime fascista de Benito Mussolini com base nas suas ideias sociológicas de elitismo, né? Vamos ver como Michel defendia o regime fascista, embora ele nunca tenha se deixado dizer também um socialista admirador do Risorgimento, né? Porque ele via o fascismo como uma continuidade do socialismo nacional italiano. Nos aspectos políticos, Michel havia sido defensor, após a Guerra da Líbia, de um imperialismo proletário, de um nacionalismo italiano, embora com uma perspectiva de esquerda. No pós-guerra, o sociólogo e economista se aproximou do emergente fascismo, aderindo pouco depois ao Partido Nacional Fascista. Ele considerava o Estado fascista no poder como uma democracia plebiscitária, com a rejeição também violenta típica dos teóricos do sindicalismo revolucionário, de qualquer forma de representação democrática constitucional que ele considerava degenerada e irremediável. Michel também via Mussolini como um líder carismático, capaz de guiar as massas para a revolução nacional. Então Michel via, sim, o fascismo e o seu líder carismático, o Duce, né, com base na sua sociologia elitista, uma ideia de uma revolução nacional socialista, de um socialismo nacionalizado, porque ele via o fascismo e o defendia como um tipo de herdeiro do socialismo italiano, da tradição risorgimentale do socialismo italiano, culminando na figura carismática do Duce, né, o sujeito que vai levar a Itália a concluir a sua revolução nacional socialista. Agora vamos ver um sujeito curioso que muita pouca gente, especialmente aqui no Brasil, não fala e não gosta de falar dele, que foi o Enrico Ferri. E por que não gostam de falar de Enrico Ferri? Bem, porque ele virou um fascista apoiador de Mussolini e ele foi ninguém menos que um dos líderes históricos e um dos principais teóricos do Partido Socialista Italiano, né? Vamos ver então como começa a carreira de socialista e líder do Partido Socialista Italiano de Enrico Ferri. Entre os adeptos de Mussolini também deve ser mencionado Enrico Ferri, pelo menos na parte final de sua trajetória política e pessoal, nem sempre coerente. Inicialmente, em uma posição radical, ele foi eleito para a Câmara dos Deputados por essa corrente já em 1896, mas logo se voltou para o socialismo pouco tempo após a fundação do Partido Socialista Italiano. Sua adesão não o impediu de polemizar na época e posteriormente com Filippo Turati. Ferri se tornou o líder incontestável do socialismo italiano, conseguindo assumir a liderança do Partido Socialista Italiano no Congresso em 1904, em aliança com os sindicalistas revolucionários de Labriola. No entanto, essa aliança foi posteriormente superada devido à sua posição de integralismo socialista. Tendo estado por mais de uma década como o líder incontestável do socialismo italiano dentro do Partido Socialista Italiano, Ferri acaba se desvinculando do partido. E na época da Primeira Guerra Mundial, ele vai aos poucos se alinhando com Benito Mussolini e o seu nascente movimento fascista, né? E ele escreveu na época alguns artigos cujos títulos são muito intrigantes e podem nos dar uma medida do quão importante era a figura de Benito Mussolini para o ex-líder do Partido Socialista Italiano, Enrico Ferri, né? Vamos ver então como Ferri via o fascismo e a figura de Benito Mussolini durante a ascensão, né, do fascismo no começo dos anos 20, olhem só. Aproximando-se do fascismo e se tornando um entusiástico apoiador do regime, especialmente da figura de Benito Mussolini, Ferri publicou escritos eloquentes a respeito, em particular em seu ensaio intitulado Mussolini, Homem de Estado, em um trabalho anterior de 1926, chamado O Fascismo na Itália e a Obra de Benito Mussolini. Ele fez uma análise apoiada por uma profunda cultura filosófica, histórica e política. Preliminarmente, ele afirmava considerar o Duce como um homem excepcional que deveria ser colocado entre as figuras extraordinárias da civilização humana. Não é intrigante que um dos principais líderes históricos do Partido Socialista Italiano esteja afirmando que Mussolini, quando já havia se tornado o Duce del fascismo, chamando de um homem excepcional da civilização humana?
parece que nós temos, então, um fundador do Partido Comunista Italiano, Nicola Bombatti, apoiando e morrendo ao lado de Mussolini. Nós temos o próprio Benito Mussolini, que foi um dos líderes do Partido Socialista Italiano, se tornando o Duce do fascismo. E nós temos agora outro líder histórico do Partido Socialista Italiano apoiando o fascismo e endeusando a figura de Benito Mussolini, né? E depois os comunistas vêm dizer que é o liberal que fecha com o facho, não é mesmo? Mas agora vamos ver como Ferri se adaptou e justificou o regime do Partido Nacional Fascista até a sua morte, né? Vamos ver. Ferri reconhecia, na verdade, no fascismo a continuação dos aspectos programáticos e sociais mais razoavelmente realizáveis do socialismo, sendo o verdadeiro pai natural do fascismo. Isso era exaltado como um movimento intelectual, uma corrente espiritual antes de ser política, amor à pátria antes de ser partido, expressão da juventude e da fé. Além disso, o fascismo, por suas realizações em todas as áreas, havia implementado, de acordo com um ex-deputado socialista, um verdadeiro renascimento da Itália, onde existia de maneira global um sistema harmonioso que superava a violência da luta de classes e as injustiças do sistema capitalista. Vamos agora falar de uma dona, né? Não é depreciativo porque dona é mulher em italiano. Vamos falar então da Margaret Sarfatti, né? Ela que foi uma das agitadoras socialistas mais famosas, né, no começo dos anos 10 e 20. Ela foi amante de Benito Mussolini, né? E também foi uma apoiadora do fascismo, né? Vamos ver então como a judia socialista Margaret Sarfatti começou sua carreira de militante socialista. Margherita Sarfatti, crítica de arte, a primeira mulher na Europa, poliglota e jovem socialista ao lado do marido Cesare Sarfatti, este último, entre outras coisas, fez parte do grande júri que absolveu Mussolini das acusações de ter recebido financiamento oculto para a fundação do Il Popolo da Itália, não foi simplesmente uma das inúmeras amantes do Duce. Na verdade, como editora do órgão socialista Avanti, para sua área de competência, mesmo sendo cativada pelo charme do diretor do jornal, ela influenciou de forma decisiva Mussolini, ainda socialista, e também durante a primeira década do fascismo. Sobretudo, ela transmitiu a ele o amor pela romanidade e pelo Império de Roma. Não apenas ela traiu o próprio marido com o Duce, mas ela chegou a viajar pelo mundo e falar com o próprio presidente americano Roosevelt sobre as grandes qualidades do líder Benito Mussolini, né? E escreveu a primeira biografia de Benito Mussolini, uma biografia autorizada pelo Duce, portanto, né, uma grande passação de pano. Mas é fato que a famosa militante socialista Margaret Sarfatti se tornou uma apoiadora vocal e eloquente do seu amante Benito Mussolini para o mundo, né, e para a história. Vamos ver agora em mais detalhes. Nos primeiros anos do regime, Sarfatti contribuiu significativamente para credenciar a figura do ditador, especialmente no exterior, realizando viagens à Inglaterra e à América, onde se encontrou com o presidente Roosevelt. Ela escreveu principalmente uma biografia que exaltava a personalidade de Mussolini, publicada primeiro em inglês e depois em italiano, que obteve um sucesso sem precedentes. Contudo, o sucesso de Sarfatti no regime não durou tanto porque ela era judia. E lembremos que em 1938 houve então a imposição nazista do antissemitismo no Partido Nacional Fascista e na Itália, e Sarfatti foi uma das que sofreu por isso. Ela não chegou a ser expurgada no sentido de ser morta em campo de concentração, mas ela conseguiu fugir e ficou longe da Itália e, portanto, acabou aí a relação de Margaret Sarfatti com o regime do seu ex-amante Benito Mussolini, né? Vamos ver então o fim da fascista Margaret Sarfatti. Posteriormente afastada e perseguida pelo regime após a promulgação das leis raciais, a Sarfatti era judia, ela foi forçada a emigrar para a América Latina, retornando posteriormente à Itália após a queda do fascismo. O último sujeito que vamos falar nesse vídeo aqui é o tal do Rinaldo Rigola, né? Ele que foi um influente jornalista e líder sindical, né, também na Itália durante os anos 20 e 10 e que depois vai aderir ao regime fascista, defendendo-o de maneira intelectual nos seus periódicos e jornais. E nesse livro do Antônio Alosco, ele não traz grandes informações sobre a vida e a biografia de Rigola. Ele apenas o menciona no contexto das suas atividades jornalísticas durante o regime fascista, né? Portanto, eu tive que recorrer à Wikipédia italiana, que é bem completinha, tem bastante fontes sobre a biografia de Rigola antes do fascismo, né? Porque na parte que ele tem relações com o fascismo, o livro do professor Alosco traz bastante coisa, que eu também vou mencionar mais à frente. Mas vamos agora falar
um pouco da biografia do Rigola, na verdade, né? Vamos ver. Rigola, filho de um tintureiro têxtil e de uma passadeira, depois de frequentar uma escola profissional em Biella, na sua cidade natal, começou a trabalhar aos 16 anos como operário na indústria têxtil e ingressou, em jovem idade, no Partido Socialista Italiano. O primeiro deputado operário foi eleito em 1900 no distrito de Biella. Em 15 de agosto de 1895, fundou um jornal socialista, Corriere Biellese. Em 1906, a Confederação Geral do Trabalho, do qual foi secretário-geral até 1918. Em 1922, fundou, juntamente com Filippo Turati e Cláudio Treves, o Partido Socialista Unitário e inicialmente foi contrário ao fascismo. Portanto, vemos que Rigola foi um sujeito bem carimbado nas hostes socialistas e sindicalistas até o começo dos anos 20, né? Ele foi o primeiro deputado realmente operário, né, de raízes, contextos sociais operários, né? E ele teve uma grande influência no meio jornalístico, sindicalista e socialista com suas atividades. Mas agora vamos ver que nos anos 20, embora ele tenha se oposto ao fascismo movimento até a Marcha sobre Roma, ele acabou se voltando para o regime porque ele começou a perceber que o corporativismo fascista poderia ser uma medida revolucionária que ajudaria os propósitos socialistas na Itália, né? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes como começou essa aproximação de Rigola com o fascismo por meio de um periódico muito específico que ele também foi diretor. Vamos ver. Após a dissolução da CGDL em 1926, ele se tornou o principal fundador da Associação Nacional de Estudos Problema do Trabalho, Problema de Lavoro, ou ASN. Um centro de estudos políticos culturais com tendências sindicalistas socialistas que acabou por apoiar parte da política social do corporativismo fascista devido aos avanços na área da justiça social que a Carta del Lavoro de 1927 parecia implementar. É então na ANS, que era dona do periódico Problemi del Lavoro, no qual Rigola vai trabalhar e ser um dos principais editores, que ele vai então defender o sistema corporativo fascista como uma medida revolucionária capaz de ajudar a classe trabalhadora e realizar certos aspectos da revolução socialista que ele tanto desejava, né? Ele escreveu, entre outras coisas, no periódico, certas entradas defendendo e vendo o sistema corporativo fascista como revolucionário e socialista, né? Vamos ver como uma dessas entradas tratava, então, a visão de Rigola sobre o sistema corporativo fascista. Olhem só. Por fim, estava escrito: a ANS não renega o Estado corporativo, mas se recusa a considerá-lo como a conclusão do processo revolucionário. A conclusão do processo ocorrerá somente com a realização do Estado operário, ou seja, daquele Estado no qual a massa dos trabalhadores não está mais dividida em classes antagônicas, mas em hierarquias de funções perfeitamente solidárias. No Estado em que os produtores têm controle total sobre os meios de produção e troca, todos são trabalhadores, pois o espaço é dado às hierarquias de valores. Essa, em resumo, é a doutrina social da ANS. Embora possa ser confusa essa concepção do Estado corporativo fascista sendo apenas um passo para a criação do verdadeiro Estado operário tão almejado por Rigola, ele clarifica um pouco essa questão da relação de como ele via, né, o seu socialismo e a sua militância socialista com o regime fascista na seguinte entrada, no qual ele deixa muito mais claro, né, na sua visão, qual era então a função histórica do corporativismo fascista como uma medida revolucionária, né? Vamos ver. Com o propósito de esclarecer ainda mais as relações com o fascismo e os pontos teóricos e políticos de contato com ele, os fundadores da associação aprovaram em 16 de janeiro seguinte uma moção esclarecedora no qual estava escrito: o regime fascista é uma realidade e a realidade deve ser levada em consideração. Essa realidade também se originou de princípios nossos, que foram impostos. A política sindical do fascismo, por exemplo, se identifica em certos aspectos com a nossa. Não concordávamos com o Estado liberal devido à sua falta de intervenção na atividade econômica. Da mesma forma, entraríamos em contradição conosco mesmos se não nos posicionássemos contra o Estado corporativo e a Carta del Lavoro que o regime fascista pretende implementar. Basta lembrar nossos votos e projetos do passado para estabelecer que estamos comprometidos a contribuir com nossa ação e prática para o sucesso desses experimentos. Você vê, Rigola está prontamente admitindo que o corporativismo fascista, estruturado na ideia do sindicalismo nacional, é oriundo, né, de uma ideia socialista originariamente muito parecida com as ideias do próprio Rigola e dos editores do jornal Problemi di Lavoro, né, Problemas do Trabalho, né. Então fica claro que mais um socialista de renome, como o Rinaldo Rigola, ele que foi um dos principais jornalistas do campo socialista e sindicalista, que depois vai aderir ao fascismo como uma ideia socialista revolucionária capaz de ajudar a classe trabalhadora, né? Percebe-se que todos esses
ex-socialistas marxistas, né, que depois viraram socialistas nacionalistas e sindicalistas, todos eles não aderiram ao fascismo porque consideraram o fascismo conservador ou liberal ou de direita, digamos assim, né? Não, todos eles aderiram ao fascismo porque eles o viam como revolucionário e, em alguma medida, aderente ou herdeiro de ideias socialistas, nacionalistas ou sindicalistas, né? E assim que se conclui agora a parábola de Rigola com o fascismo, né? Vamos ver. Portanto, para Rigola e para os demais articulistas da revista Problema de Lavoro, a economia mista era aceitável, superando a rígida análise marxista da luta de classes e da ditadura do proletariado, pois para eles a doutrina marxista não constituía um dogma e podia-se ser um socialista sem ser marxista. Por outro lado, o socialismo foi desclassificado como uma tendência da sociedade, para a qual, na contingência histórica da época, é soberba a construção do sistema corporativo. Daí também a ligação ideológica com o fascismo que, embora antimarxista, não era contra as reformas sociais, mas pelo contrário tinha adquirido o lado positivo do programa socialista. Um programa imposto pelo regime de cima ao proletariado que naturalmente aceita a imposição, especialmente após a promulgação da Carta de Lavoro em 21 de abril de 1927. Bem, o que tudo isso quer dizer agora, na verdade, né? Eu vou daqui a pouco citar uma frase aqui do Antônio Alosco, do livro dele, que vai nos dizer exatamente o que todas essas citações, todos esses indivíduos nos ensinam aqui. Bem, eles nos ensinam que, na verdade, a ligação do socialismo com o fascismo, ou seja, a continuidade entre socialismo e fascismo, na verdade, se deu de maneira muito mais profunda e não se limitou apenas aos anos da fundação do FAT de combatimento no começo dos anos 20. Não, a ligação de socialismo e fascismo se estendeu até o final do regime, passando por toda a parábola do corporativismo no final dos anos 20 e nos anos 30, porque todos esses ex-socialistas marxistas que viraram socialistas nacionalistas e sindicalistas apoiaram o regime porque o consideravam o regime revolucionário, herdeiro e de características socialistas para fins de reformas sociais favoráveis à classe trabalhadora, né? Vamos ver então como o Antônio Alosco fala bem isso no seu livro. Busca-se demonstrar, através de um método historicista, que entre o socialismo e o fascismo não existiu uma censura insuperável, mas que muitas das ideias e programas socialistas encontraram aplicação concreta durante o regime fascista. Portanto, não apenas uma conexão programática entre a origem do fascismo no FAT de combatimento e o socialismo, que já está estabelecida, mas também uma continuidade durante o regime no poder, apesar de todas as influências, contradições e às vezes distorções resultantes das forças que o levaram ao poder e o apoiaram. Bem, meus caros, eu vou terminar aqui o vídeo só lembrando vocês que se vocês forem chamados de fascistas, né, e ouvirem por aí um comunista falando que o liberal fecha com o facho, lembrem-se que, na verdade, como foi demonstrado aqui nesse vídeo, que, na verdade, o Sosa também fecha com o facho. O Sosa e o Comuna, né, como vemos nas figuras de Nicola Bombatti, Enrico Ferri, Margaret Sarfatti, todos os que eu listei até aqui, o Sosa, o sindicalista e o Comuna também fecham com o facho e fecharam com o facho, até mesmo defendendo o regime, justificando, teorizando o regime e morrendo ao lado de Benito Mussolini, como foi o caso de Nicola Bombatti, né? Então, toda vez que vocês virem por aí o comunista arrogantemente falando que o liberal fecha com o facho, lembrem e mandem para eles esse vídeo que, na verdade, o Sosa, o Comuna e o sindicalista também fecham com o facho. Vamos ser mais condizentes na interpretação histórica, né? Deu dessa bobajada enviesada que aqui no Brasil é tão popular, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Tornem-se membro do canal aí para participar do Telegram, para discutirmos esses assuntos. Tem o meu apoio na descrição e até a próxima.